da água, acrescenta os 25 ml de água sanitária, completa com o restante da água, aí é só tampar, misturar bem e já pode guardar para usando aos poucos. Agora, para limpar pisos, áreas externas abertas, sanitários, solas de sapato, ou seja, onde tem mais sujeira, aí a quantidade de água sanitária tem que dobrar. São 50 ml de água sanitária para cada litro de água e o modo de fazer é da mesma forma. Se você puder, é importante fazer isso, a diluição, usando luvas de proteção, ou então tome bastante cuidado. Está dada a receita, aprendi junto com vocês agora. E olha só, vamos falar da vacinação contra a gripe de idosos e profissionais de saúde também, porque teve problemas na entrega das doses, mas começa a se normalizar a vacinação em todo o país. As prefeituras que tiveram as doses esgotadas já estão recebendo os novos lotes, o que também é muito importante nesse momento para não confundir com os sintomas da Covid, né? E não precisa de correria agora, então. E para atender toda a demanda, o Instituto Butantan, principal produtor de vacinas para o SUS, bateu um recorde histórico com a distribuição de 75 milhões de doses. Seu Luiz tentou na semana passada, mas só hoje conseguiu tomar a vacina da gripe. Alívio. Está resolvido, então agora se recolher novamente, né? A vacinação no ABC Paulista, assim como em vários municípios do país, tinha sido suspensa na semana passada por falta de doses. A procura foi maior do que se esperava. As pessoas vieram no primeiro dia achando que fosse o único dia da campanha. Depois veio uma segunda carga, para nós mais 15 mil doses. Estamos continuando a vacinação hoje tranquilamente. O Instituto Butantan, que produz as vacinas para todo o país, antecipou em quase um mês a entrega. A produção das vacinas começou em setembro do ano passado e ainda não parou. Até agora, já foram disponibilizadas 30 milhões de doses, mais do que o suficiente para atender a demanda da primeira fase da campanha. O cronograma da entrega de vacinas está fluindo normalmente. Até o final de abril, entregaremos 75 milhões de doses. É um recorde. É o maior programa mundial de vacinação para a gripe na área pública. A primeira fase da imunização vai até o dia 15 de abril. E, segundo as autoridades de saúde, ninguém vai ficar sem a vacina. Dona Helena contou com a carona da vizinha e já garantiu a dela. É importante para nós e para os médicos, para todo mundo, né? Pesquisadores de várias universidades correm para decifrar o coronavírus e assim achar medicamentos que possam ajudar na cura da doença. É uma corrida contra o tempo. Na Bahia, eles já conseguiram avançar e já descobriram a estrutura genética do vírus que se modificou ao chegar aqui no Brasil. Os pesquisadores da Universidade Federal da Bahia levaram cerca de uma semana para analisar o sequenciamento genético do vírus. Para isso, detalharam a amostra da primeira pessoa contaminada no estado. Montaram uma espécie de árvore genética do vírus e já perceberam mudanças nas características dele. A população nossa tem uma mistura genética muito grande e isso também influencia na genética do vírus. O fato de ter características próprias, brasileiras, diferentes das encontradas na Ásia e na Europa, não torna o vírus que circula aqui mais agressivo ou mais brando. Nesse primeiro momento, o objetivo é mapear essas mudanças para facilitar a produção de vacinas. Outros estudos parecidos já foram feitos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os pesquisadores acreditam que até o final do ano o vírus mude completamente em relação ao que existe agora. Porque o nosso organismo vai se defender e ele também vai querer se defender, sofrendo o quê? Alterações, mutações importantes. Segundo os pesquisadores, uma vacina feita na Europa, por exemplo, pode não ter a mesma eficácia aqui. E por isso, eles terão que avaliar as características do vírus todos os meses e correr contra o tempo para achar o quanto antes um remédio ou vacina para combater a doença. E o primeiro lote de testes rápidos para detectar o coronavírus chegou hoje ao Brasil. São 500 mil unidades de um total de 5 milhões. Elas vieram da China e desembarcaram no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O teste leva apenas 15 minutos para dar o resultado. Os outros lotes devem chegar no mês que vem.
Sabe o Corona Voucher? O Senado aprovou hoje esse projeto por votação virtual, o pagamento de R$ 600 para pessoas de baixa renda. O projeto faz parte de uma série de medidas para ajudar a economia. O governo deve liberar cerca de 800 bilhões de reais nos próximos 3 meses. 400 bilhões vão para o crédito, enquanto a outra metade será dividida entre adiamento e redução de impostos, antecipação de pagamento para aposentados e pensionistas, transferência direta de dinheiro para ambulantes e autônomos, além de repasses para o Ministério da Saúde, estados e municípios. O governo vai incluir empregados domésticos com a carteira assinada. Eles terão o direito de receber o seguro-desemprego se tiverem o contrato de trabalho suspenso ou redução de jornada e salário durante a crise do coronavírus. Os empregadores poderão suspender o contrato por até 2 meses ou reduzir a jornada e salário em 25%, 50% e 70% no prazo de até 3 meses. Se a opção for a suspensão do contrato, o governo vai pagar a parcela integral do seguro-desemprego, que pode variar de R$ 1.045 a R$ 1.813. A previsão é que o governo destine 51 bilhões de reais ao pagamento dos trabalhadores. Uma emenda do senador Vanderlan Cardoso inclui os trabalhadores intermitentes como garçons, eletricistas e pedreiros. Essas pessoas vão ficar em casa, já que para atender a quarentena, a pessoa que fica em casa, ela tem que ter essa condição. Esses recursos vão ajudar para que elas possam adquirir alimentos, remédios e assim também girar a economia do país num momento tão difícil como esse. Numa transmissão ao vivo pela internet, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, alertou que o combate ao coronavírus vai mexer e muito com as contas do governo. É muito importante que numa conjuntura tão difícil que as pessoas estão em casa e que muitas pessoas eventualmente perderam seu trabalho, seu ganha-pão, o setor público faça o que se espera dele, que é proteger as pessoas, que é garantir acesso a políticas públicas. Então a piora fiscal deste ano ela é justificável não apenas no Brasil, como no resto do mundo. A equipe econômica prevê um rombo ainda maior nas contas públicas deste ano, porque as despesas devem crescer entre abril e junho. O déficit primário, quando o governo gasta mais do que arrecada, estava previsto para 124 bilhões em 2020, mas com a pandemia deve passar dos 350 bilhões de reais. Essa iniciativa do governo vem como forma de dar um fôlego a mais para que essas empresas não precisem demitir. 8 em cada 10 brasileiros têm a televisão como o meio mais confiável para se informar sobre o coronavírus. É o que mostra uma pesquisa realizada durante a pandemia que mudou os hábitos da população. Trabalhar de casa, distanciamento social, menos gente na rua. O resultado dessa conta dá 41 minutos a mais por dia na frente da TV. Quando o assunto é a Covid-19, a televisão é o principal meio de informação do brasileiro. Todos os dias me informo, ligo a televisão para me informar o que está ocorrendo, como eu devo proceder. Uma pesquisa da Cantar Ibope que mostra o comportamento dos brasileiros durante a pandemia revelou que o hábito de assistir televisão aumentou na quarentena. O jornalismo está entre os que mais registraram o crescimento da audiência. O perigo de contágio fez os brasileiros ficarem mais em casa e é comum que a maioria busque informações sobre a doença. A pesquisa mostrou também que o aumento da audiência na TV tem relação com a credibilidade. Na era das fake news, 79% dos brasileiros acham a televisão o meio mais confiável para saber sobre a pandemia. O consumidor precisa cada vez mais ser crítico e questionar as fontes e questionar o que ele está consumindo e ir atrás da informação verídica e não acreditar em tudo que passa pela frente. É isso, fake news nessa hora só atrapalha. Vamos para a previsão do tempo, Lidiane aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. Como é que vai ser o último dia de março? Olha, tem mudança à vista, viu? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Essa semana a chuva volta com mais força para o sul e também para o sudeste do Brasil. Não vai ser o suficiente para reverter a estiagem dos municípios gaúchos, mas alivia um pouco a situação. O encontro de ventos dos dois hemisférios provoca muita chuva entre o Pará e o Ceará. Pode chover, inclusive, mais da metade do esperado para todo mês em algumas cidades.
A chuva aumentou o nível de grandes reservatórios do Nordeste. Vamos ver aqui. No Rio Grande do Norte, o engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves opera com 29,08% da sua capacidade. O Curema, na Paraíba, com 30,07%. O Castanhão, no Ceará, com 9,12%. Parece pouco, mas mais um pouquinho, ele bate a melhor marca dos últimos 4 anos, que é de 9,94%. E o engenheiro Francisco Saboia, em Pernambuco, com 7,69%. Março vai terminar com um tempo firme e baixa umidade do ar entre o norte de Goiás e a Bahia e também no Rio Grande do Sul. Em Florianópolis, máxima amanhã de 29 graus. Em Campo Grande, 32. Em Rio Branco, 29 com chuva forte. Em São Luís e Belém, tem chance de temporais, com máximas de 30 e 32 graus. Belo Horizonte já registrou toda a chuva esperada para o ano e amanhã pode ter pancadas à tarde. 30 graus. No Rio de Janeiro, pode chover forte em alguns bairros, faz 30 graus. Essa é a mesma situação que vamos encontrar em São Paulo, com 29 graus e pancadas no fim do dia. Até o fim da semana, Adriana, eu já adianto que vai ter mudança. Já vi uma chuvinha lá até o final. Vem frente fria por aí, mas eu volto para dar mais detalhes. Por tempo bom e notícia boa em abril. Verdade. Até. Obrigada. Gente, vamos falar do esporte agora, porque as Olimpíadas de Tóquio já têm data remarcada. Tantos atletas ansiosos. A correspondente Cíntia Godoy traz as informações pra gente. Bom dia para você, Cíntia. Ficou para quando, afinal? Boa noite, Adriana. Olha, os jogos agora vão de 23 de julho a 28 de agosto do ano que vem. Essa foi a primeira vez em 120 anos que o evento foi remarcado. A decisão foi tomada depois de negociações entre o Comitê Olímpico Internacional, organizadores e dirigentes de federações esportivas por conta do coronavírus. Para os próximos dias, o Japão estuda proibir a entrada de estrangeiros que tenham estado em países com maior número de casos da doença, como China, Estados Unidos e parte da Europa. Na Coreia do Sul, cerca de 14 milhões de famílias vão receber ajuda financeira do governo. Uma outra boa notícia é que uma empresa sul-coreana vai enviar mais de 1.300.000 kits de testes de coronavírus para a América Latina e o Brasil vai receber 100 mil deles. Adriana, Sérgio. Obrigada, Cíntia. E a Justiça dos Estados Unidos concedeu liberdade ao ex-presidente da CBF, José Maria Marim. O ex-dirigente brasileiro estava detido em uma prisão federal e foi libertado porque a juíza entendeu que, além de já ter cumprido 80% da sentença, ele está no grupo de risco do coronavírus, já que tem 87 anos. José Maria Marim foi condenado a 4 anos de prisão em dezembro de 2017 por participar de um esquema de corrupção. Ladrões invadiram um museu fechado por causa do coronavírus e roubaram um quadro do pintor Vincent van Gogh, na Holanda. A obra Jardim da Primavera foi levada do Museu Singer-Lauren. O quadro é do ano de 1884 e foi avaliado entre 5 e 30 milhões de reais. Os criminosos quebraram a janela do museu para entrar. A polícia holandesa ainda não tem pistas dos suspeitos. Está virando tradição encerrar com boa notícia, né? Isso é bom. Uma equipe de Fórmula 1 desenvolveu uma nova versão de respiradores para ajudar pacientes com Covid-19. As máquinas foram testadas em hospitais de Londres e os resultados são positivos. Metade dos pacientes com esses aparelhos evitou a ventilação mecânica por intubação. No estado americano do Colorado, pessoas em quarentena têm recebido entregas por meio de cachorros. Para esta mulher, é mais que uma encomenda, é uma visita. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Vamos juntos, a gente vai passar por isso. Até amanhã. Boa noite e até amanhã.